Muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida. E o programa de hoje recebe uma senhora preletora da Seitianoye, que há mais de 50 anos, pratica o ensinamento da Seitianoye, e é claro, com tanta dedicação ao ensinamento, às práticas desse ensinamento, a vida dela é só alegria. Ela que mora aqui na cidade de São Paulo, na região aqui de Pinheiros, ela é preletora Regina Célia Feixas Vieira. Bem-vinda, Regina. Olá, querido preletor Enio, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar com você, compartilhando um pouquinho esse ensinamento maravilhoso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, o programa que agradece essa visita honrosa da senhora, e penso que a senhora tem um pouquinho para falar da Seitianoye, né? 52 anos, né? Só um pouquinho, né? Quando que a senhora conheceu o ensinamento da Seitianoye? Foi em 1971, é isso? Isso, foi em 1971, quando eu e meu marido entramos para uma escola de idiomas, para a gente continuar o nosso estudo, e ali uma pessoa que era aluna também, um dia veio me apresentar a revista Acendedor, de número 48, achando que eu já conhecia, pelo jeito que eu era, né? Alegre, expansiva. E quando ela me falou sobre a revista com ela em mãos, Acendedor, de número 48, uma revista que não era igual a de hoje, com aquela capa toda colorida, com assuntos tão diversificados, mas mesmo assim, como eu gosto muito de olhar primeiro o conteúdo daquilo que chega nas minhas mãos, eu me encantei com a doutrina da Seitianoye. Eu me encantei com a perspectiva de poder construir a minha vida familiar, tendo como base o ensinamento que o nosso amado mestre Masahatma Butchi nos apresentava ali. Então, ali foi meu primeiro contato e já me apaixonei, viu, preletor? De todo o coração eu coloco isso. E continuo apaixonado. Tá, a senhora recorda alguma coisa que falava e o que fala o acendedor número 48? Primeiro, o que me destacou, assim, que me chamou mais a atenção, foram alguns relatos que vinham ali. Então, eu passei a identificar que se a pessoa encontrava na doutrina uma solução para as coisas que a vida apresentava, eu fui me norteando pelos relatos e aí eu fui constatando que, de fato, se eu aplicasse o ensinamento, tudo na minha vida poderia ser melhor. Principalmente a partir do ponto que a nossa doutrina destaca, é que todos nós temos aquilo que a Seitianoye chama de imagem verdadeira. Isso ficou na minha cabeça. Imagem verdadeira significa o quê? Quer dizer que eu já sou perfeita na minha essência? E esse marido maravilhoso que eu atraí e vamos construir uma vida conjugal também tem a sua essência perfeita? Mas isso me chamou a atenção de uma forma que me criou, assim, no coração, uma ternura pela possibilidade de, através da prática do ensinamento, encontrar felicidade em todos os sentidos da minha vida. E foi isso que me encantou de início. Tá. Regina, em mãos, o acendedor número 48, hoje se chama Fonte de Luz, né? Essa revista. Isso. Depois desse número 48, a senhora continuou buscando outros exemplares ou começou a participar de reuniões? Como foi? Não, de início, professor Hélio, como eu estava começando o casamento, construindo minha vida conjugal, e de vez em quando eu lecionava, eu fui me apegando, sabe o que, em primeiro lugar? O que eu gosto muito é uma peculiaridade da revista Fonte de Luz, são aquelas orações para todos os dias da semana. Então, de início, eu me concentrava ali, e para dizer a verdade, eu até recortava da revista e deixava na minha cabeceira. Porque na segunda-feira eu repetia várias vezes aquela oração. Na terça-feira era outra. Então, de início, a revista foi a minha base. Eu ainda não estava procurando
associação local, regional, isso não me chamava atenção. O encontro com os livros foi num segundo momento, que aí eu quis aprofundar. Mas aqui fala tanto na verdade da vida. Que verdade da vida é essa? Que coleção é essa? Aí eu descobri a Regional Pinheiros, e quando eu ia para as reuniões, vez ou outra, não era uma coisa frequente, aí eu fui me encantando com a verdade da vida, e com todos os volumes. Volume 7, olha, a vida cotidiana. Como é que eu devo viver as primeiras horas matinais? E encerra dizendo, ilumine sua vida familiar. Aí eu pensava, como é que eu vou iluminar minha vida familiar? Lendo lá, eu prestei atenção nas estratégias. É o autocontrole, é o poder da palavra. E assim eu fui buscando em cada volume aquilo que era essencial para eu desmembrar a doutrina de uma forma aplicada, né? Em cada setor da minha vida. Maravilha. Doutora Regina, a senhora citou aí que estava no início da vida matrimonial, né? Recém-casada, veio o ensinamento da Cíntia Noyer, e de que maneira o ensinamento da Cíntia Noyer contribuiu e contribui para a sua felicidade familiar? Olha, eu não tenho dúvida, preletor Enio, que ter integrado a missão sagrada, que é um departamento do nosso ensinamento que cuida como é que eu poderia colocar? Que cuida dos resgates que a gente pode conseguir na vida agora, nessa vida agora, nessa encarnação agora, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente integra a missão sagrada, e foi logo de início que eu já entrei, né? Colocando o meu marido como titular, né? E eu como uma dependente, né? Vamos dizer assim. E aí, é claro que o fato da gente receber orações diárias, quer seja no Japão, para onde vão os nossos registros, quer seja aqui no Brasil, isso vai criando uma vibração de luz em torno da gente. Então, fiz isso no primeiro momento, comigo e com meu esposo. Num segundo momento, como a gente planejava ter filhos, aí depois, uns 3 anos de casada, foi que nasceu o nosso primeiro filho. E ele, antes de nascer, já era membro da Missão Sagrada. E isso eu tenho certeza que fez a mais completa diferença. Porque vai atraindo os espíritos de luz. Porque receber orações diárias para o nosso espírito, isso só pode nos ajudar a resolver aquela bagagem prévia, né? Estou falando da formação do destino. Se a gente trouxe algo que não era tão bom, com a vibração das palavras da oração e com a prática diária do ensinamento, essa ação combinada faz com que a gente vá atraindo tudo que há de melhor na vida. Não é isso mesmo? Eu não sei, estou ouvindo a senhora. Não, mas a senhora citou um item importante também dentro da nossa organização, que é ser membros da Missão Sagrada. E eu também, como a senhora, eu acredito muito, sabe? Quando a gente faz a nossa parte, quando a gente faz a nossa doação, quando a gente contribui para o bem da humanidade. Além disso, a gente também recebe as orações citadas pela senhora, né? É um montão de oração, como diz a minha filha, né? Porque são orações feitas aqui no Brasil, são orações feitas lá na sede internacional no Japão, então a gente recebe muitas orações. E o fato de podermos ser beneficiados através dessas orações é um ganho extraordinário para a vida daquelas pessoas que, de uma certa forma, compreendem, né, o que é a Missão Sagrada e se inscrevem como membros da Missão Sagrada. Parabéns, Regina. Que maravilha. E o mais gostoso dentro dessa visão que a Cíntia Noyer traz para nós, quanto ao dízimo, é que se antes, na minha origem católica, eu achava que contribuir com o dízimo era só fazer a contribuição lá na igreja, quando eu encontrei a Cíntia Noyer, isso mudou completamente. Porque a visão da contribuição que a Cíntia Noyer nos traz é que pode ser trabalho físico, quando a gente sai divulgando as revistas, os nossos eventos,
A dedicação mental, que é quando a gente ora, faz a leitura da Sutra, que é o nosso evangelho, ou dedica uma oração dos nossos livros, a Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, quer seja a literatura que a gente tem em mãos, a proposta dela é envolver as pessoas nessas vibrações positivas, né, de luz, de visão espiritualista da vida, e isso vai criando aquilo que a gente chama de uma egrégora, que é a condensação de tudo aquilo que a gente joga para o universo. E isso é que vai fazendo a lei mental, para quem está nos acompanhando. Um terceiro aspecto que a nossa doutrina traz é esclarecer que a nossa mente é regida por leis. E quando a gente conhece as leis mentais e age em harmonia com elas, só coisa boa acontece. Não significa que no dia a dia não encontremos dificuldades, não é isso. Não nos isenta, não é uma vacina que nada mais vai acontecer. Porém, nós já temos as ferramentas para voltar para a vertical. E o que a vertical explica? Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. E todos aqueles que estão vibrando nessa frequência, né? Só um minutinho, por favor. Desculpa tê-la interrompida. A senhora começou falando aí um pouquinho sobre se encantou com o ensinamento, falou que a senhora gostava de ler os relatos, né, que saem nas revistas da Seichonoye, de pessoas que, praticando o ensinamento da Seichonoye, se harmonizam, curam de doenças, encontram trabalho, há sucesso na vida. O ensinamento da Seichonoye ajudou a senhora em algum aspecto também, assim, melhora o lado, sei lá, físico, ou profissional, ou financeiro, alguma coisa assim? Olha, para, por exemplo, nos ajudar com relação à nossa parte física, que é o fato de estarmos vivendo uma experiência terrena, né? Sim, mas a senhora, por exemplo, teve algum caso? Olha, eu fiquei doente, pratiquei, me curei, por exemplo, ou não teve isso? Ah, tive. Tá. Tive, há uns 8 anos atrás. Tá. Quando quando me aconteceu de aparecer aqui no meu corpo, uma região do corpo, herpes zoster. Quando eu tive aquelas bolinhas, de repente, né? Um dia que eu senti uma coceira aqui na parte das costas, e fui olhar o que estava acontecendo, estava enchendo de bolinhas, umas bolinhas vermelhas, e que coçavam muito. Então, indo ao médico, o médico disse, olha, dona Regina, provavelmente houve uma queda de imunidade, e o seu organismo, então, manifestou o vírus da catapora, que fica alojado no nosso corpo, e quando a gente tem uma baixa imunidade, ele pode aparecer. Aí aparece em nome de herpes zoster. Bom, quando isso aconteceu, eu pensei comigo, eu sou praticante da Seichonoye, sou eu que comando o meu corpo carnal. Eu aprendo isso nas leituras, na prática da meditação. Então, o que devo fazer? Eu fui conversar comigo mesma, primeiro fazendo a meditação Shinsokan, porque na meditação eu contemplo a minha perfeição. Mas se naquele momento a minha perfeição estava obstruída por algum pensamento errado que eu tive, sou eu que vou ter que resolver. Então, para onde eu fui? Para a leitura da Sutra Sagrada, a contínua chuva de néctar da verdade, a oração do perdão para mim mesma, e dentro do livro Orações Diárias, do professor Masanobu Taniguchi, o volume 1, aquela oração para saltar do eu físico para o eu espiritual, foi isso que eu fui fazendo todos os dias, e é claro que quando eu fazia oração do perdão, eu chorava muito de soluçar, e eu não conseguia entender onde é que estava a causa de tudo aquilo ali. Mas eu queria me livrar dos remédios. Eu tomava um remédio chamado Tramal, que é o único que cessa a dor. Porque herpes zoster, a dor que a gente sente é nos nervos.
E não tem remédio que ajude. Não é um lisador, um Novalgina que vai resolver. Eu precisava mergulhar no meu eu divino para trazer ele de volta, pedindo perdão por ter encoberto essa perfeição. Porque a doença é isso. A gente encobre com sentimentos não resolvidos essa perfeição que a gente traz. Então, Prenetorênio, em 20 dias eu fiquei livre do remédio da dor. E por que isso aconteceu? Porque através das orações diárias, da leitura da sutra e da oração do perdão, eu cheguei lá na causa. E qual era a causa? Quando eu contava para as pessoas que eu era a 16ª filha de um casal, o que é que vinha na minha cabeça? Meu pai e minha mãe me deram o resto. Eu fui a penúltima. Então, tudo aquilo que eu tenho comigo não me deram coisa boa. Isso passava na minha cabeça, quando eu dizia que eu era a 16ª filha. Era essa a causa. Quando eu descobri isso e comecei a louvar a minha vida, a pedir perdão para os meus pais, ajoelhada, por isso que eu chorava tanto, foi saindo de mim aquela mágoa, aquele sentimento, e o médico ficou surpreso quando eu, que tinha que voltar semanalmente para ele ver, porque ele dizia que era uma coisa que poderia ficar por meses e até por anos, eu não aceitei, porque isso não é a verdade, e através do mergulho nas orações, em 20 dias, eu mesma tirei todos os remédios. E quando fui lá para a consulta, o que aconteceu? Mas o que foi que a senhora fez? Ah, aí chegou a hora de compartilhar isso com ele. E aí eu levei a revista, eu levei o livro, falei, olha, doutor Percy, ele chama. Olha aqui o que eu fiz. Ele ficou encantado. E algum tempo depois, ele também foi conhecer a Seichonoye para saber que caminho é esse, que liberta as pessoas de tudo, né? Olha que maravilha, que bênção. Parabéns, doutora Regina, que bênção mesmo. E as pessoas que vivem de maneira correta, aprendem a viver corretamente, estudando o ensinamento da Seichonoye, a vida é só alegria, né, Regina? E quando aparece com probleminhas, resolve rapidinho, né? Esse que é o detalhe importante, professor Enio, porque a gente tem a ferramenta para voltar para o eixo central. Não é? Não é que nós estamos isentos. Porque o próprio livro que deve fazer o dedicado à eliminação, quando a gente se engaja no movimento, ou é um simpatizante, um praticante da Seichonoye, não é que nós estamos isentos, mas nós vamos passar pela dificuldade de uma forma amena. É isso que motiva a gente a continuar no caminho. Doutora Regina, mais de 50 anos, 52, praticando, estudando e praticando, hoje colabora aí muito, né, como preletora voluntária aí, levando o ensinamento da Seichonoye. O que mais te encantou no ensinamento? Ai, é tanta coisa, professor, mas vamos ver se eu acho uma. É a possibilidade de me relacionar com todas as pessoas dentro da organização e, num segundo momento, compartilhar isso com todo o Brasil. Porque graças ao grau, né, que eu usufruo hoje, estou autorizada. E compartilhar essa verdade com as pessoas, isso é o que mais me encanta, é o que mais me apaixona, porque são histórias de vida tão lindas, né? A pessoa passando por uma dificuldade, chegou nas mãos delas a revista, ela foi para uma reunião, ouviu o canto evocativo. Olha quantos relatos temos de pessoas pelo Brasil que só ao mergulhar no canto evocativo de Deus já encontraram solução para uma porção de situações da vida. E para você que está acompanhando aqui agora, sabe o que é o canto evocativo, meus amigos? Primeira estrofe, chamamos Deus. Segunda estrofe, reconhecemos a presença de Deus em nós. Terceira estrofe, nós compartilhamos as nossas ações com Ele, porque quem nos orienta é Ele.
E a quarta, fechamos esclarecendo que tudo isso chegou para nós através da Seitian-Rei. Poderia ter chegado através de qualquer segmento de cunho religioso, mas o diferencial foi chegar através da doutrina e da vivência da Seitian-Rei. E isso me encanta continuamente, Hélio, continuamente. No meu caso, por exemplo, para mim o que impactou bastante foi que, eu já falei isso algumas vezes, né? Eu tinha algumas verdades dentro de mim, que aí eu vim descobrir que as minhas verdades eram tudo mentirosas, sabe? Eu tinha algumas verdades assim de que a doença existia, que a morte existia, que o pecado existia. Para mim isso era algo certo, né? E aí quando eu chego a Seitian-Noye através da minha querida mãe, e aí eu ouço lá que tudo aquilo que eu achava que existia não existia, eu falei, pronto, agora complicou toda a minha vida, né? E me encantou saber de que o homem é filho de Deus, que a nossa vida é uma vida eterna, que a gente nunca vai morrer. Para mim isso foi fantástico. A senhora citou alguns livros, né? O que deve fazer o delicado, a verdade da vida, volume 7, ou a coleção A Verdade. Qual foi o livro que a senhora mais leu até hoje da Seitian-Noye? Ó, o que eu mais que eu sempre volto a ler quando eu me sinto assim meio, sabe, balançando em algum aspecto, é A Verdade da Vida 7. Porque a vida cotidiana está ali, não é? 18 Isso, itens explanadores. Como é que a gente começa o nosso dia? É vivificando as primeiras horas matinais, não é? A exato. importância do riso. Olha, o riso motiva tudo. O riso movimenta tudo. Então, ler isso aí já ativa em mim, eu acho que até a minha imunidade se eleva, sabe? Lá para os céus. Porque é isso que a gente vai trazendo para a vida cotidiana, não Mas é? é E outra verdade. coisa, agir com decisão, com persistência, com coragem. Como é importante isso? E conscientizar da nossa natureza divina. Então, para quem está ouvindo agora, está nos acompanhando pela primeira vez, os 18 itens que explanam ali é o que é praticar a sétima é viver alegre e feliz, mas responsabilizando pelas escolhas que a gente faz. É isso que faz a diferença. Essa responsabilidade é que vai edificando a manifestação da imagem verdadeira. Doutora Regina, com relação à educação, aprendeu alguma coisa boa na Seitian-Noye também? Ah, que maravilha você abordar esse tema, Hélio. São quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, 3 Três filhos. tesouros. Todos É, educados pela doutrina da Seitian-Noye. todos, antes de nascer, já eram da missão sagrada. Fez a Tá. diferença, né? E, à medida que foram crescendo, o que é que eu usava como prática essencial, já que a minha área é educação, eu ia para a pedagogia da Seitian-Noye. E o que a pedagogia da Seitian-Noye explica? A nossa pedagogia é do amor. Mas como é que caminha o amor nessa jornada da vida? Ah, é como subir uma escada. É cada dia os seus cuidados. E a nossa pedagogia explica 3 pontos importantes. Primeiro, acreditar que o nosso filho, e era isso que eu fazia com os meus, que estavam sob os meus cuidados, né? Mas são filhos de Deus. Todos eles trazem uma essência divina. Então, todos eles são perfeitos na essência. Segunda coisa que a pedagogia me explica, visualizar essa perfeição através das orações. E terceiro ponto, declarar isso, já que foi visualizado, trazer isso para a concretização, para o mundo concreto. E como é que eu fazia isso? Diário de elogio, poder da palavra. O poder começa no pensamento, mas quando a gente expressa em palavras e sentimentos, isso vai norteando o desenvolvimento dos filhos. Mas como que a senhora fazia esse diário de elogio para os filhos? Ah, e o diário de elogio é aquilo Ah, que a nossa pedagogia esclarece. Ali nós vamos escrever
Primeiro, reconhecendo... Não, a senhora em si, como que a senhora fazia para os seus filhos? Não o que a senhora ensina, assim, mas o que a senhora fazia na prática? Como é que eu fazia? No início, eu não tinha ainda um livro para isso, né? Um caderno para isso. Então, o que eu fazia? Comprava um caderno, colocava na primeira página uma foto bonita do filho, e aí eu já declarava ali, ó, Robson, que é o meu filho mais velho, Vânia é a segunda, Lígia é a terceira. Então, eu escrevia, Robson, você é filho de Deus perfeito. Você tem capacidade infinita. E cada qualidade que eu reconhecia no filho, eu ia escrevendo pelo menos uma página. Cada página era para que se manifestasse uma qualidade dele. E eu fiz muitos diários de elogio, muitos para cada um deles, e hoje faço pelos netos maravilhosos que os nossos filhos atraíram, não é? E o diário de elogio é a maior ferramenta para que a gente concentre o pensamento nessa capacidade infinita que o filho já traz, visualize isso nas nossas orações e declare isso pelo poder da palavra. E assim, à medida que eles cresciam, não foi difícil encontrar, por exemplo, a profissão adequada para eles. Porque eu fazia o diário de elogio e, às vezes, contar um segredo aqui para você. Eu colocava embaixo do travesseiro, entendeu? As palavras escritas ali já iam vibrando para que se manifestasse essa perfeição que todos eles trazem com ele, né? E a senhora começou a preencher esses cadernos de elogios, mas eles ainda eram recém-nascidos? Ou depois de grandes? Eles eram recém-nascidos, os filhos? Não, depois que já estavam aqui, lá pelo 1 ano, 2 anos, por aí. Tá, aí a senhora começou a escrever um por um, para cada filho fazia um caderno. Para cada filho, inclusive para mim e para o meu esposo também. E continua fazendo até hoje ou não? Continuo, porque a família aumentou, não é? Através dos filhos eu não digo genro e nora, né? Mas a gente tem, a família é um corpo só, um organismo vivo e um corpo só. Então, todos são filhos, filhos de Deus, e estão aqui também sob os nossos cuidados, né? Faço para cada um deles, faço para os netos, e de início, quando eu fazia para os netos, antes deles nascerem, eu colocava no meu altar. Colocava lá no meu... Eu não tenho oratório, eu tenho um altar. Então, ali eu colocava, e depois que eles nasceram, depois que entraram na escola, desenhos que eles faziam e traziam para mim, né? Eu também... tudo passava pelo meu altar, sabe, Hélio? Pode parecer uma coisa boba, né? Mas era uma atitude gostosa que eu queria compartilhar com os meus antepassados, né? Porque ali eu tenho a minha tabuleta memorial, né? Então, ali, vibração de luz está ali. Maravilha. Para a gente encerrar, pretora Regina, conheceu o ensinamento da Seitianoye logo no início do matrimônio e a Seitianoye ajudou a construir essa vida familiar feliz, saudável, harmoniosa e próspera? Total. Eu não sei o que teria sido se eu não tivesse conhecido a Seitianoye. Se eu não tivesse aprendido todas as ferramentas que eu poderia usar. É evidente que ao longo desses 52 anos de casado que eu e meu esposo já completamos, é evidente que a gente passou por dificuldades. Mas como já tinha as ferramentas para não olhar dificuldade, conforme eu aprendo na Verdade da Vida 7, transforme as dificuldades em luz. Então, cada dificuldade era uma oportunidade para eu aplicar o ensinamento. E dessa forma, fomos construindo uma vida conjugal baseada na imagem verdadeira. Então, quando eu estava batendo, sabe, uma escorregadela para olhar defeito no esposo, não. Apagava tudo, não é isso, não. Ele é perfeito, filho de Deus maravilhoso, e hoje eu sou preletora, ele é divulgador. Ele não quer se tornar preletor por escolha dele. Mas eu acho que é um divulgador que sabe muito mais do que eu, viu? Então, eu penso assim.
Quantos anos que a senhora já é preletora? São quantos anos? Olha, eu me tornei divulgadora em 1989, depois de conversar aqui em casa, reunir todos eles e explicar o que é um divulgador da Seitinoye, quais as responsabilidades que a gente tem, né? Então, todo mundo concordou, em 1989, me tornei divulgadora. E em 93, me tornei preletora. E assim, enfim, nessa caminhada, nessa jornada maravilhosa desse encontro com a luz. Que bênção. São 30 anos, então, como preletora da Seitinoye? 30 anos, basicamente. Nossa, ia falar que dá para aposentar já, mas ainda não. Falta mais 30 ainda. Já tem mais um pouquinho. Preletora Regina, para a gente encerrar, muitas pessoas assistem o Jornada da Vida, graças a Deus, compartilham, né, com pessoas também. E eu gostaria também de convidar você que está com a gente agora para que se inscrevesse no canal YouTube da Seitinoye, para que receba também aí as mensagens aí da Seitinoye, os lançamentos que saem de vídeos da Seitinoye, podcast, essas coisas todas aí. Então, se inscreva também, por favor, e compartilhe. Muitas pessoas assistem aqui a Seitinoye, e graças a Deus, né? E algumas já entenderam, compreenderam, e algumas ainda estão pensando, o que eu preciso fazer? E eu gostaria de encerrar assim com essa mensagem da senhora. Para quem está com, sei lá, um pequeno problema, o que tem que fazer para a vida deslanchar para o bem? Olha, procure o espaço físico, porque conhecer a literatura é uma coisa, mas quando a gente vem para a reunião, através das nossas revistas, ali a gente tem todos os endereços, telefones, ou então se a pessoa entra direto na internet, no nosso site, venha participar da reunião, venha conhecer de perto o que é essa sintonia de estar junto com Deus permanentemente. Porque ali você vai conhecer a verdade, você vai ter as explicações necessárias, você vai levar consigo a nossa literatura, e os nossos eventos, eles acontecem justamente para ajudar as pessoas a encontrar essa verdade e aplicar essa verdade. E nós temos oportunidades mil, não é? Mas o evento maior, para mim, é a reunião na associação local. E a nossa Seitinoye tem em diversos bairros. Então, quando a pessoa entrar, né, no site ou ir para a nossa sede central, ou a associação local mais próxima dela, ela vai se encantar. E aí ela vai descobrir como ela pode resolver tudo, porque a Seitinoye resolve tudo. E a partir dessa consciência, sou vida de Deus, sou perfeito. E um detalhe, uma peculiaridade, só para encerrar, Enio. Quando a gente se engaja na organização, que é um segundo momento, aí, efetivamente, tudo que a gente aprende ali dentro, nós vamos aplicar na nossa vida, quer seja profissional, quer seja conjugal. Porque a organização que a gente aprende, a partir dos eventos que a gente coordena, ou que a gente colabora ali na realização, isso nós levamos para a nossa vida pessoal. E isso é que torna tudo melhor. Maravilha, preletora Regina Célia. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no Jornada da Vida. Obrigado aí pelas orientações. Parabéns pela sua dedicação, pelos 52 anos de Seitinoye, e que a gente continue juntos aqui, divulgando e levando ensinamento a mais e mais pessoas. Obrigado, Deus te abençoe sempre. Muito obrigado a todos, obrigado por fazerem parte da família Seitinoye, por estarem sempre aqui no Jornada da Vida, e sábado que vem tem mais. Muito obrigado. Muito obrigada. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitinoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seitinoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual.
6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitinoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!